Então, como nós ouvimos um louvor, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. E lá na palavra do Senhor tem uma mulher que ela pisou no Santo dos Santos. E nunca mais ela quis sair de perto daquele que pode todas as coisas, aquele que teve misericórdia dela, aquele que a amou primeiro, aquele que, independente do que ela era, ele a amou, ele a perdoou. Aleluia. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Amém? Em João, capítulo 20, versículo 11. João 20, a partir do versículo 11. Amém? Vou estar lendo. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Maria Madalena, o nome dela, só um minutinho, por favor. Oh, glória. O nome dela é um nome composto por 2 nomes de origem distintas: Maria e Madalena. Maria, que no hebraico é Miriam, senhora, soberana, pura, virtuosa e virgem. Madalena, no grego, aquém de Magdala, ou seja, uma pessoa da cidade de Magdala, que é o nome de uma aldeia próxima ao Mar da Galileia, importante centro comercial agrícola e de pesca, que significa torre em hebraico. Por isso, alguns estudiosos atribuem a Madalena o significado de a que vive na torre de Deus. Olha que coisa mais linda, a que vive na torre de Deus. Você tem vivido na torre de Deus? Quem foi Maria Madalena? Ela é a mulher que Jesus expulsou os 7 demônios, está lá em Marcos 16, 9 e Lucas 8, 1 e 2. E após essa libertação na vida da Maria Madalena, ela passou a ser uma das discípulas de Jesus, a ser uma mantenedora do ministério de Jesus, a seguir Jesus por onde quer que ele fosse. Ela estava ali com ele, ela estava como Maria, né? A gente não pode confundir a Maria Madalena com a mulher pecadora que está em... Peraí, só um minutinho, está aqui. Isso aqui está lá embaixo, né? A Maria Madalena, que está lá em... A pecadora, que está em Lucas 7,36, que com suas lágrimas molhou, lavou os pés de Jesus, e nem com a Maria de Betânia, que está em João 12, que é irmã de Lázaro. A gente não pode confundir as Marias, amém? A Maria Madalena
é aquela que Jesus expulsou 7 demônios, como falou a Érica hoje no Chá com Bíblia, por isso que ela confirmou a palavra. Ela falou, os 7 demônios pode ser orgulho, pode ser a soberba, pode ser a fofoca, a gente não sabe quais foram os demônios na vida de Maria Madalena. O importante é que Jesus a libertou. E qual a lição que podemos aprender com Maria Madalena? Porque ela foi escolhida por mim hoje para contar a história dela. Por que ela foi escolhida por mim hoje para contar a história dela? Primeiro, porque é uma mulher. Segundo, porque estamos na semana da Páscoa, né? E Maria Madalena estava ali presente, era uma discípula de Jesus. É um exemplo que a gente pode tomar após ela ter sido liberta, claro, né? Então, por isso eu estou falando dela. E quais são as lições que a gente pode receber de Maria Madalena? Primeiro, quem foi liberto por Jesus passa a seguir e servir Jesus. Quem foi liberto por Jesus aqui? Glória a Deus, amém. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, se não me engano, está em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Maria Madalena é ela foi verdadeiramente livre. E nós que fomos livres, libertas pelo Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, nós passamos a seguir Jesus como Maria Madalena, amém? O processo, a outra lição, o processo de libertação de Maria Madalena foi se completando conforme ela foi andando na caminhada com Jesus, porque conversão não é instantânea. Às vezes a gente vê pessoas na igreja, como eu via, isso aqui também nem está aqui, mas o Senhor que vai mudando as coisas, né? Uma vez um rapazinho aceitou Jesus lá na igreja, na quinta-feira, no domingo ele já estava de terno, de gravata, aleluia, glória a Deus, pregando com aquele amor, com aquilo tudo, aquele fogo. Passaram uns meses, não sei quantos meses. Cadê o fogo? Cadê o... Entendeu? Na primeira, eu acho que ele desanimou. E eu falei para ele, irmão, Deus fez uma coisa tão linda na sua vida e agora você está assim. E ele, pois é, Jaque, é difícil. Eu falei, pois é difícil seguir Jesus, mas vale a pena, né? Porque quando Jesus nos chama, mas também não adianta você... Por isso que fala aqui que Maria Madalena o acompanhava. A libertação dela, a conversão dela foi diária, assim como é conosco. Todos os dias nós precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor, olhar para nós mesmos, pedir misericórdia, porque eu falo, Jesus, todos os dias, Jesus me ajuda a ser uma pessoa melhor. Porque, como fala Tiago, também não está aqui, mas Jesus está falando, Tiago fala que a língua, eita glória, é um órgão tão pequenininho, mas que pode até matar, né? Então, às vezes a gente converte umas coisas, mas ainda tem outras coisinhas que Jesus quer nos libertar. Por isso que a gente não pode afastar da presença dele, por isso que nós não podemos deixar de buscar o Senhor na intimidade com o Senhor, porque é ele que vai nos libertar. É a palavra que cura, que salva, que liberta, é a palavra. Amém? E qual é a outra lição que a gente pode ter com Maria Madalena? Na crucificação, os bambambãs, os discípulos não estavam. Porém, ela sim. Por causa da sua fidelidade a Jesus, mesmo quando muitos perderam as esperanças, ela foi até o sepulcro, de madrugada, depois que o sábado judaico terminara, e isso foi a primeira, e ela foi a primeira, teve a honra, imagina, a primeira, uma mulher ainda por cima naquela época. Mas ela teve a honra de ser a primeira mulher, a primeira de tudo, primeira mulher não, primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Por que será que Jesus deu a ela essa honra?
como falou aqui, ó, na hora da crucificação, quem estava lá do lado da Maria, mãe de Jesus, e de João, o discípulo amado, por que ele era tão amado? Gente, outra coisa que não estava aqui, mas por que Jesus fala que ele era o amado? Ele devia ter, Jesus amava a todos, assim como Deus nos ama, que Deus amou, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos sejam salvos. Só Deus ama todos, mas é como eu e você. Nós podemos amar todas, mas terão pessoas que vão nos fazer chegar mais perto. Aleluia! Porque nós estamos buscando. Quanto mais a gente chega perto de Jesus, mais ele chega perto de nós. Por que será que ele chamou João do amado discípulo? João estava lá na Santa Ceia, só que nada disso aqui, eu preguei essa palavra semana e foi bem diferente disso aqui, porque glória a Deus, o Espírito Santo está falando, amém? Por que João estava lá, deitadinho na Santa Ceia, no ombro de Jesus? Por que lá em João 21, quando os discípulos perguntaram, e João, como é que ele vai morrer? E Jesus falou, o que te interessa se eu quiser que ele morra ou não? Se eu quiser arrebatá-lo? Nós precisamos saber que quanto mais nós buscamos, quanto mais nós comemos da palavra do Senhor, minha Bíblia está de cabeça para baixo, ok? Peguei aqui e assim, ó. Quanto mais a gente come do pão da vida, quanto mais a gente bebe do Espírito Santo de Deus, que a água representa o Espírito Santo, né? Quanto mais a gente come e bebe da palavra e do Espírito Santo, mais a gente chega próximo do Senhor, mais a gente é liberto, porque Rui Barbosa, se não me engano, ele escreveu, não sei se foi ele exatamente, mas alguém deve lembrar, Rui Barbosa, ele é um homem muito culto, muito inteligente, né? E ele falou que, quando ele leu a Bíblia, em vez dele ensinar, de querer perguntar alguma coisa para a Bíblia que ensinou para ele. A Bíblia mostrou os defeitos dele. Né? Então, a gente precisa, todos os dias, estar buscando na palavra do Senhor, assim como Maria Madalena estava acompanhando, caminhando com o Senhor, e todas as vezes, porque quando Jesus falou, venham, sigam-me, ele não falou, venham somente, ele falou, sigam-me. Seguir é diferente de só vir. Seguir, pelo dicionário, ó, é caminhar no mesmo passo. Nós temos caminhado no mesmo passo que Jesus. Aí vem aquela frase, o que faria Jesus? Todas as vezes que a gente quisesse tomar uma decisão, se a gente perguntasse o que faria Jesus? Teve acho que em 2000 e pouco atrás, aí, 2000 e pouco atrás, não, uns anos atrás, 2000 e pouco aqui, eu não lembro que data exatamente, os jovens, inclusive minha filha, estava usando uma pulseirinha aqui nos Estados Unidos, escrito WWJD, que queria dizer What would Jesus do? O que faria Jesus? Porque todas as vezes que eles olhassem para aquela pulseira, na hora que estivesse com raiva, na hora que tivesse uma decisão, eles lembravam que o Senhor, o Jesus, qual seria a atitude que Jesus tomaria? Quem dera pudéssemos fazer isso todos os dias, né? Nós mesmos. Então, outra lição. Maria Madalena, quando foi lá, né, no sepulcro, ela foi de madrugada, depois ela tinha que cumprir lá os rituais do sabá, do judeu, mas ela foi de madrugada no túmulo, ela não mediu esforços. Ela não amou Jesus só na vida,
ela não perdeu a esperança. Eu creio que foi por isso que Jesus... Deixa eu só beber um pouquinho. Estou falando muito rápido, gente? Me falem. Eu creio que é por isso que Jesus apareceu para ela primeiro, porque ela não perdeu a esperança. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa esperança. A nossa esperança chama o quê? Jesus. Maria Madalena não perdeu a esperança. E eu acho que pela fé dela, pelo amor dela por Jesus, pela busca dela, uma mulher ir lá na madrugada no sepulcro. Será que nós iríamos? Mas ela foi, porque ela queria honrar aquele que a honrou. Ela queria honrar aquele que a libertou. Amém? E outra coisa, o que acontece muitas vezes na nossa vida, como aconteceu com Jesus, dos 10 leprosos. Quando eu falei agora do honrar, eu lembrei também dessa passagem dos leprosos. O que aconteceu? 10 leprosos foram libertos, mas só um voltou para agradecer a Deus. A Maria Madalena, ela foi grata. Até a morte de Jesus, ela estava ali, na crucificação, quando muitos não estavam. Estavam todos com medo, sumiram, desapareceram, negaram o Senhor. Mas ela estava ali, na crucificação, aos pés de Jesus, sem poder fazer nada, porque ninguém podia, nem a mãe dele. Imagina a dor que ela não passou. Nem ela podia. Ninguém podia. Só Deus podia. Mas graças a Deus que ele não mudou, Jesus pediu, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice que ele ia tomar era muito amargo, mas graças a Deus que ele não desistiu e que Deus não desistiu de nós. Porque, ai de nós estávamos no sal com bacalhau, como diz uma amiga minha, estávamos no sal com bacalhau, perdidas, sem perdão, longe de Deus, se não fosse o amor do Senhor e morrer naquela cruz por nós, passar por tudo que ele passou. A sexta-feira veio, mas o domingo chegou, aleluia, glória a Deus. E aí, quando esses leprosos, eles foram embora, só um voltou, qual foi o diferencial entre os leprosos? Só um recebeu a salvação. Muitos na igreja hoje vão lá porque querem só a bênção, mas não querem o abençoador. Mas aqueles que permanecem firmes, aqueles que não trocam a sua coroa, porque a palavra de Deus diz que para a gente lutar até o fim. Então, não é fácil, não é fácil. Quem está aqui sabe, não é fácil. Canta lá, baixaia, não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Quando aquele jovem veio e ele perguntou para Jesus o que eu preciso fazer para ser seu discípulo. Jesus falou para ele, o jovem rico, vende tudo e segue-me. Ele falou, eu já cumpro toda a lei. Hello, cumpriu toda a lei, mas a lei, Jesus veio para dar graça. Mas a graça não é de graça, tem um preço. Nossas vidas, a nós temos que nos render, não chamar Jesus só de Salvador, mas chamar o Senhor, Jesus de Senhor, que é uma grande diferença. Ele é Salvador, mas ele também é Senhor. E quando você chama alguém de Senhor, chamava meu pai, minha mãe, Senhor, senhora, como a gente tem respeito pelas pastoras, a gente chama Senhor, senhora. Mas a gente, quando chama alguém de Senhor, senhora, a gente quer, como os nossos pastores, nossos líderes, a gente requer de nós obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu amo falar isso. E essa palavra corta primeiro comigo, viu, gente? Porque é assim que a palavra de Deus faz. Fala primeiro com a pessoa que está estudando para falar. E aí, os leprosos foram, mas só um recebeu salvação.
Então, que a gente possa lutar todos os dias pela nossa coroa, para que ninguém roube a nossa coroa. Não é fácil, mas vai valer a pena, amém? Então, continuando aqui com Maria Madalena, as lições. Às vezes, as pessoas que recebem o privilégio de serem ministros ou de estarem mais próximos de Jesus, como eu falei, como os discípulos, o abandonam quando ele mais precisava. Quando Jesus mais precisou, inclusive Pedro, até morro pelo Senhor, queria matar todo mundo com a espada. Mas na hora, não, eu não conheço. Eu não conheço. Qual é a lição que nós temos disso? Há pessoas que vão com você até o seu Gólgota e não precisam ser seus amigos, porque aqueles que você menos espera, talvez sejam aqueles que vão com você até o seu Gólgota. Andar junto. Eles só precisam ser gratos porque foram libertos. Foi o que aconteceu com a Maria Madalena. É uma lição que a gente pode ter. Jesus não a chamou de amiga. Jesus chamou os discípulos de amigos, né? Quando ele voltou e falou: a paz seja convosco, meus amigos. Falou para ela: vai lá e avisa meus amigos, meus irmãos. A gente não vê ele chamando ela de amiga. Mas foi ela que estava lá na crucificação. Hello! Os discípulos estavam lá no Jardim das Oliveiras. Mas na hora que chegaram os soldados, na hora que ele foi preso, todo mundo mandou fora. Né? Então, nós não precisamos de pessoas que vão conosco só até o jardim. Precisamos de pessoas que vão conosco até o nosso Calvário, nosso Gólgota. Outra lição que a gente pode ter, ela amou muito, sabe por quê? Porque ela foi muito perdoada. Não importa o que a gente fez no passado, o que você fez no passado, quem vai ouvir essa palavra depois, porque o Senhor fala que ele já lançou no lago do esquecimento o nosso pecado. Amém? E nessa semana que chamamos Semana Santa, que possamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para reconhecer Jesus além do partir do pão. Para que não aconteça como aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que está em Lucas 24:13. Eles estavam andando ali no caminho de Emaús, tristes. Meu Deus, imagina assim, eles estão lá no caminho. Senhor, meu Deus, o que aconteceu? Era promessa. Jesus morreu, e agora? O que será de nós? Mas era promessa. Gente, Jesus prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, vai cumprir. Como cumpriu, que ele falou que morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E os discípulos parece que estavam assim, cegos, surdos, sei lá o quê. Porque andavam com ele 3 anos, Jesus, ali no ministério dele, por 3 anos andando com Jesus. E parece que não conheceram Jesus de verdade, porque Jesus fez tanto milagre, ressuscitou Lázaro. Como não ressuscitaria? Aleluia. E aí? Lá no caminho de Emaús, tá os 2 discípulos tristes, remungando. Assim acontece conosco algumas vezes. A gente está no caminho, né, na rua, e em vez de glorificar, em vez de louvar, em vez de agradecer, ter esperança, igual a Maria Madalena teve, a gente começa a reclamar, começa a murmurar. E Jesus está ali do nosso lado, falando assim: minha filha, o que está acontecendo? Estou aqui. Essa tempestade vai passar, esse vento vai passar. Eu vou curar, eu vou salvar, eu vou libertar. Se eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que eu falei vai se cumprir. Aleluia. E Jesus estava ali caminhando com eles, e eles nem sabiam que Jesus estava ali. E aí,
lá quando Jesus fingiu, que eu falo assim, né? Ele estava pronto para se despedir, ele, não, não, fica conosco, fica conosco. Gostaram do papo do Senhor Jesus, sem saber que era ele, chamaram ele para comer, e na hora do partir do pão, e assim que é muitos na igreja, muitos de nós, incluo a mim também, a gente só lembra de Jesus na hora da luta, mas na hora de agradecer, não. Na hora do partir do pão, é que eles reconheceram, porque quando Jesus parte o pão, quando Jesus parte o pão, eu sou o pão da vida. Quem comer terá vida eterna. Aleluia. E Jesus ali ressurreto ao lado deles. E aí eles falaram, olha como queimava o nosso coração. Jesus fala conosco e às vezes a gente não sabe que é ele, mas nosso coração está queimando. E a gente fala assim, ai, será que é Jesus? Só que aí eu lembrei, né? Como eu lembrei essa ilustração, e eu glorifico a Jesus, ao Espírito Santo por isso. Eu vi um vídeo real, né? Um vídeo assim que eu digo real, que eu digo não é desenho, não é nada, é um vídeo real. Um vídeo, uns turistas numa fazenda pararam na cerca, um rebanho, tá lá as ovelhinhas lá, rebanho não, né? Acho que chama outro nome, esqueci. As ovelhas lá no campo, e aí vai um por um. Foi o primeiro turista, chamando as ovelhas, aí vai a outra, sei lá como é que faz para chamar a ovelha, aí fazia lá e nada. Mas quando o pastor delas chegou na cerca, fez... Todas elas imediatamente, ao ouvir a voz do pastor, vieram para pertinho dele. E a palavra de Deus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Você tem reconhecido a voz do Senhor? O Senhor tem falado e a gente está achando que é coisa da nossa cabeça. Né? O Senhor tem falado aqui também, e às vezes a gente acha que é só a Jaqueline que está falando. Não sou eu, é o Senhor, amém? E Maria Madalena, qual é a outra lição que a gente pode ter dela, para finalizar? Ela teve o privilégio de ser chamada, de ser a primeira missionária. Marcos 16:11 diz isso. Então, que a gente não perca a oportunidade. Jesus te salvou, Jesus te libertou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, é isso que o Senhor tinha para falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Possamos aprender com Maria Madalena e nunca sermos como aqueles 9 leprosos que foram e nunca voltaram. E nem ser como os discípulos. E nem sermos amigos como os discípulos e nem sermos para Jesus como os discípulos. Estar só no jardim e não no Gólgota. Amém? Deus abençoe.